Prontinho, já estamos prontos aí para iniciar. Já iniciamos a gravação, melhor dizendo aí. Vamos olhar para o salmo desta manhã. É um salmo muito precioso também. É Salmo 122 é a nossa leitura desta manhã. Um salmo que é bem enfatizado, especialmente assim, aqueles que nasceram, né, foram criados na igreja, talvez já tenham ouvido esse salmo já nas primeiras vezes em que frequentaram a escola dominical, né? Salmo 122. E, basicamente, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo estamos caminhando pelos chamados salmos de romagem, né? Os salmos que eram cantados pelo povo, enquanto o povo viajava para Jerusalém para participar do calendário religioso da cidade, né? Então, são salmos realmente chamados de salmos de romagem, ou salmos de ascensão, ou em algumas Bíblias eles aparecem também como salmos de peregrinação. A gente olhou para o primeiro salmo, né? Esses salmos compreendem aí o salmo 120 até 134, e a gente olhou para o primeiro salmo, o salmo 120, que começa esse pacote, vamos dizer assim, de salmos de peregrinação de uma maneira bem solene, né? É um salmo que não tem muitas palavras, não tem palavras de alegria ou de celebração, o salmo 120. E ele, de certa maneira, insiste nessa verdade de que nós estamos aqui, mas não somos daqui, né? Realmente somos peregrinos e, enquanto estamos aqui, Deus é o nosso socorro e Jerusalém é o nosso destino. Basicamente, essa é a mensagem do primeiro salmo de peregrinação. O segundo salmo, o Salmo 121, já é um salmo muito querido, né? É um dos meus salmos prediletos também, né? Leva os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, né? E toda aquela mensagem de Deus conosco, não permitindo que o nosso pé vacile, Deus não dormindo, né? Ele não dormita, ele nos guarda, ele é a nossa sombra à direita, e enfim, todo o cuidado de Deus guardando a nossa entrada, a nossa saída. Então, um salmo muito precioso, que fala sobre os peregrinos nas mãos de Deus, né? Sobre os cuidados de Deus. E agora nós vamos ver o terceiro salmo, que é o Salmo 122. E nesse salmo a gente vai ver os peregrinos se alegrando e orando pela cidade de Jerusalém, né? Quando a gente olha para o salmo, o título dele aqui na nossa versão Almeida Revista e Atualizada é Cântico de Romagem, né? E a gente tem a informação que é um salmo de Davi. Então, dentre os salmos de romagem, esse é o primeiro salmo de Davi que a gente encontra, e a gente vai ver esse apreço por Jerusalém. E é bem interessante Davi, então, escrever esse salmo, porque mostra a estreita ligação entre Davi e Jerusalém, né? Jerusalém é uma cidade interessante, porque mesmo quando o reino começou a ser estabelecido, né, a partir de Saul, quando iniciou a monarquia, e aí Saul começou aquela campanha militar ali no sentido de tentar estabelecer os limites, né, as fronteiras daquele reino que estava sendo estabelecido. E foram sendo conquistadas as cidades ali nas imediações, as cidades ali em Canaã, mas a cidade de Jerusalém, de certa maneira, ela continuou sob ocupação estrangeira, né? Foi somente a partir do reinado de Davi que aconteceu a captura da cidade de Jerusalém, e foi a partir desse momento que ela recebeu esse nome, né? Esse nome foi consolidado, vamos dizer assim, na cidade. Existem muitas interpretações, né? Por exemplo, as pessoas que não acreditam na Bíblia, assim como palavra de Deus, né? Que tem uma visão que a gente chama de mais liberal, interpretam o nome de Jerusalém de uma maneira bem diferente, mas tanto os judeus ortodoxos, como também nós que somos cristãos, a gente entende que tem uma boa base para a gente dizer que o nome Jerusalém significa fundamento da paz, né? Seria uma espécie de, de nome que já destaca a ligação da cidade com a ideia de paz, né? Então, nesse sentido, Davi conquista essa cidade, parece que realmente foi fundamental
para a consolidação do reino, a capital é transferida, então, para Jerusalém. Davi também reconfigura a cidade, ele faz uma série de construções, né, de modificações na estrutura da cidade e constrói, inclusive, ali a sua própria cidadela. De vez em quando a gente vai ouvir, então, essa expressão, na cidade de Davi, né? Então, por conta da cidadela construída ali, a cidadela era uma estrutura de segurança, né, que ficava no centro e na parte mais alta da cidade, para proteção, então, não apenas do rei, mas também da sua corte, né, e daqueles que eram importantes para o reino. Então, toda essa ideia de que é ali no reino, é ali que encontra-se a sede do reino, né? Isso tudo, a gente tem essas referências, por exemplo, ao Monte Sião, que foi o monte onde Davi construiu a sua cidade, e ali, a partir daquela estrutura que ele também construiu, não construiu, mas ele motivou, é, deu todas as condições, encaminhou a construção também do primeiro templo. Antes mesmo do primeiro templo ser construído pelo rei Salomão, né, filho de Davi, conforme as instruções e usando os recursos que foram preparados pelo seu pai, Davi levou para lá a Arca da Aliança. A gente conhece essas histórias, essa história da Arca da Aliança sendo trazida, e quando a arca chega na cidade, Davi transbordante de alegria, né, porque estava levando a arca para Jerusalém. Então, é bem interessante esse apreço de Davi pela cidade de Jerusalém. Era uma cidade que ele mesmo estabeleceu como sede do trono, sede do reino, essa ideia também de sede de adoração, não é? E é nesse sentido, então, que ele escreve essas palavras. E é interessante, então, quando a gente entende que foi Davi que escreveu, que quando ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não existia casa do Senhor ainda, gente, não existia templo, porque o templo foi construído por Salomão, né? Então, isso é interessante, né? Quando Davi menciona a casa do Senhor, então nós temos aí duas referências. Uma era a referência ao lugar de adoração, ainda provisório, que abrigava a arca que Davi tinha levado para lá, mas não tinha ainda o primeiro templo, né? E, em segundo lugar, realmente, a gente vai perceber nas palavras desse salmo um ideal, né? Uma aspiração. A gente vai entender que desde sempre esteve presente no coração de Davi. Em determinado momento, Deus fez nascer no coração dele e manteve essa chama, né? Esse desejo de construir o templo, o lugar de adoração de Deus ali. E quando a gente lê os relatos ali, tanto em Reis como Crônicas, a gente vai ver isso, né? Depois que Davi construiu a cidade, construiu o seu palácio, então ele chegou a essa conclusão. Eu estou aqui morando nesse palácio, mas a Arca da Aliança está numa tenda, né, provisória. Então a gente também deve construir um templo para Deus. Então tinha toda uma ligação de Davi com a cidade de Jerusalém. E o Salmo ele vai mostrar algumas coisas. Ele começa destacando essa alegria por visitar Jerusalém, e é nesse sentido que anos depois de Davi esse salmo continuou sendo usado, sendo cantado pelos peregrinos, porque ele realmente reflete muito bem, né, esse sentimento, essa experiência dos peregrinos quando visitam Jerusalém. Então, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A expressão casa do Senhor, então, aí tem essa aplicação direta para o templo, para o lugar de adoração, mas até hoje, gente, até hoje, se a gente visita Jerusalém, é uma coisa impressionante quando a gente chega na entrada da cidade. É um negócio realmente bem interessante, porque é uma cidade num local muito alto, e você vai subindo ali, né? A, a, a gente que foi de ônibus, por exemplo, então o ônibus vai subindo ali, circundando ali o monte, até chegar naquela parte alta. Então, quando você chega na parte alta e vê a cidade de Jerusalém, é uma visão tão bonita, né? Pelas características da cidade, né? A cidade, pra vocês terem uma ideia, até hoje lá é proibido você ter uma casa colorida. Você não pode construir sua casa e pintar ela de azul, sei lá, ou de bege. Não, tudo tem que ficar na cor realmente de calcário, né? Então, mesmo as construções novas, elas reproduzem ainda aquelas características do calcário. Então, tudo branco,
Então você tem aquele sol que bate na cidade, tudo branco, é um negócio que reflete a luz do sol, é uma coisa bonita mesmo. Então essa ideia do sentimento, né, da admiração diante da cidade santa, né, agora essa alegria por visitar a casa do Senhor naquela cidade, e esse estupor aí, né, eles ficam estupefatos aí no verso 2: pararam os nossos pés junto às tuas portas. Então, depois de um tempo subindo, 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 essa ideia de subir até Jerusalém, por isso os salmos são chamados de salmos de ascensão. De repente você se vê diante daquelas portas e da entrada da cidade. É uma visão realmente muito impressionante, né? Então o salmo começa com isso, com essa alegria por visitar Jerusalém. Além disso, a partir do verso 3, a gente vai entender o porquê da alegria, né? A razão dessa alegria, pelas características da cidade, né? Então a gente tem aí Jerusalém, que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como convém a Israel. Então o Salmo prossegue mostrando Jerusalém como esse lugar de acolhimento dos peregrinos. Os peregrinos, eles estão caminhando, viajando, né? Desejando chegar nesse lugar. E agora eles chegam ali e são acolhidos naquele lugar. Então, Jerusalém como lugar de acolhimento, mas também, veja só, como lugar de adoração, porque diz: as tribos sobem a Jerusalém para renderem graças ao nome do Senhor. Então, a ideia de Jerusalém como centro de culto, centro de expressão, né, da gratidão do povo a Deus, né, por ser o Deus da aliança, o Deus redentor, o Deus que criou e redimiu esse povo e que agora também governa esse povo. E daí, no verso 5, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Isso aí tem uma referência direta à experiência cívica mesmo do judeu na época do reinado de Davi, porque era para lá que eram encaminhadas as causas, né, jurídicas mais difíceis. Então esperava-se que o rei ou que a descendência do rei julgasse com justiça as causas do povo. Então essa ideia de tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa também como uma espécie de antecipação do reino de Deus, né? Quando a gente entende que naquele reino de Deus vai existir essa plena justiça. Um lugar também onde, enquanto a gente presta culto, a gente também está sendo aprimorado na justiça, está sendo santificado e guiado por Deus e transformado pelo poder e pela graça de Deus. E por fim, a gente vai ter Jerusalém como cidade que é tanto amada quanto combatida. Olha aí os versos 6 em diante. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. É interessante como esse texto é sempre atual, quando a gente pensa na Jerusalém, ali, literal, né, que existe hoje como capital religiosa de Israel. Né? Apesar da gente ter hoje essa divisão em Israel, né, de Tel Aviv sendo a capital política, administrativa e Jerusalém como capital religiosa, mas é interessante, quando se pensa na capital de Israel, a gente já pensa imediatamente em Jerusalém. E agora, nesse contexto de guerra que eles estão vivendo lá, essas palavras são muito propícias, né? É muito necessário que a gente continue orando pela paz de Jerusalém, né? E isso realmente continua sendo válido. Então, é interessante, a cidade foi conquistada, né, por Davi, foi uma ação militar, de certa forma, e a partir daí, grande parte da vida de Davi foi dedicada a consolidar a paz dentro do reino, né? E consolidar a paz significa basicamente proteger as fronteiras dos inimigos. Então, uma cidade sempre assediada por inimigos, amada e ao mesmo tempo combatida. Isso é impressionante na história de Jerusalém. E quando a gente olha então para esse texto, a partir daí a gente já pode fazer algumas considerações finais aqui. Uma delas é esta, né? A gente pode olhar para esse salmo
e enxergar um salmo que tem relação direta com a cidade de Jerusalém, literal. Mas é interessante que o próprio Novo Testamento vai fazer agora algumas afirmações dignas da nossa atenção. Por exemplo, em Mateus 5,14, Jesus se dirige aos discípulos, ou seja, à sua igreja, e diz assim: vocês são a luz do mundo e vocês são como uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5,14. E alguns entendem simplesmente isso como Jesus dizendo: realmente vocês, como luz, vão ser vistos, vão ser destacados, vão iluminar os arredores, vamos dizer assim, é uma maneira de interpretar, mas não faltam intérpretes, né, que olham para esse texto e entendem o seguinte: que Jesus está dizendo, agora vocês, o meu povo, são a minha cidade, né? Vocês são a Jerusalém espiritual, vamos dizer assim. De certa maneira, isso vai sendo reforçado ali pelo autor de Hebreus. Ele fala de uma cidade de Deus que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E Agostinho vai pegar essa ideia de Hebreus 11, versículo 10 e 16, e ele vai falar isso, né? Que existe uma cidade de Deus que se contrapõe à cidade dos homens, né? Essa ideia, então, de uma cidade de Deus, que é contraposta, né? Que é combatida pela cidade dos homens. O Apocalipse também vai falar da Nova Jerusalém. E, ao mesmo tempo que ele descreve a Nova Jerusalém como sendo uma cidade, depois você pode conferir, Apocalipse 21, de 1 a 3, ele vai dizer assim: eis a Nova Jerusalém. Ele diz: eis a esposa do Cordeiro. Ele diz que ele, ao mesmo tempo diz que Nova Jerusalém, ao mesmo tempo em que ele diz que Nova Jerusalém é uma cidade, ele também identifica Nova Jerusalém com a igreja. É bem interessante isso. E quando ele descreve, né, a cidade ali, em Apocalipse 21, de 9 a 27, ele vai dizer: os fundamentos da cidade são os apóstolos. Você vai ver que ele tem lá, cada fundamento, o nome de um apóstolo, identificando a cidade com o próprio povo de Deus. Então, olha como o Novo Testamento faz. Ele mescla, né, uma série de ideias, vinculando essas ideias à ideia da Jerusalém literal, né? Jerusalém mostrada como cidade de Deus, ou apontada como cidade de Deus, ou até mesmo identificada, às vezes, com o próprio povo de Deus, sendo chamada de noiva e esposa do Cordeiro, quando é chamada de Nova Jerusalém, ali no livro de Apocalipse. Então é interessante isso. Nós cristãos podemos ler o Salmo 122 e podemos compreender que ele tem grande aplicação. Quando a gente diz alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, não há erro nenhum em dizer isso. É que nós nos alegramos quando nós nos encontramos como igreja de Deus, né? Quando nós nos ajuntamos em cada domingo, quando nós nos ajuntamos para a celebração também das festas cristãs, né? Então, nós hoje nos vemos como peregrinos, e nós celebramos essa cidade e contemplamos a completação, né? A gente vislumbra pela fé aquele dia em que nós, no reino consumado, estaremos celebrando com Deus eternamente. A gente contempla essa glorificação de Jerusalém. Resumindo, alegrar-se na igreja, né? Celebrar Deus, celebrar a aliança na igreja e com a igreja, né? Desejar o bem da igreja, orar e empenhar-se por esse bem. Então, a gente lê o Salmo 122 e, como cristãos, a gente não tem nenhuma dificuldade em dizer isso. Nós continuamos orando pela nação de Israel, né? Por esse povo muito singular, por essa nação muito singular, e pela Jerusalém literal que existe ali. Todo cristão bíblico, ele vai orar pelo bem de Jerusalém, pelo bem da nação de Israel que existe hoje. Mas nós também entendemos um apontamento desse Salmo 122 para a igreja cristã como um todo, para o povo de Deus que se reúne hoje, que peregrina nessa terra hoje. E nós nos alegramos com esse povo, né? Quando você vê um cristão que diz assim: eu sou cristão, mas eu não gosto desse negócio de igreja, né? É, vou para a igreja como que forçado, só para cumprir um ritual. Essa pessoa está distante do ideal da palavra de Deus. O cristão, ele diz todo domingo: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, né? Ele deseja o bem da igreja, ele ora pela igreja, ele se empenha por ela.
ele ama a Deus e ama a cidade de Deus. Então, é nesse sentido que o Salmo 122 é tão precioso, né, ao destacar essa singularidade, esse valor, né, da igreja, do povo de Deus, do lugar da aliança, onde a gente tem a celebração do ser de Deus, do próprio Deus Criador e Redentor, e também do trono dele, né, do governo dele sobre a nossa vida. É realmente uma bênção a gente poder ler esse Salmo 122 e ele realmente confirmando aquilo que existe no nosso coração como um amor sincero e uma devoção a Deus e tudo aquilo que diz respeito ao reino dele e à causa dele, né? Então, nesse sentido, a gente finaliza essa meditação no Salmo 122, já preparando o nosso coração para a semana que vem, com a graça de Deus, para a gente olhar para o Salmo de romagem seguinte, que será o Salmo 123. A gente vai encerrar agora essa parte da nossa gravação para abrir espaço para os pedidos de oração.